Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Dando continuidade às nossas atividades à distância, hoje nós vamos trabalhar com um assunto chamado equações químicas e vamos trabalhar também com as reações químicas. O que vem a ser uma equação química? É uma forma de representar as transformações, que são as reações químicas, de uma maneira mais simples e direta, colocando todas as informações em uma única linha, de modo que seja possível compreender rapidamente o que teríamos que descrever em várias palavras, certo? Então, a equação química ela é representada através de uma reação química, certo? Que nós escrevemos através de uma única linha. Exemplo de uma equação química: o óxido de cálcio mais a água, formando o hidróxido de cálcio, certo? Então, toda equação química vai ter a presença de uma seta. Essa seta tem um significado muito importante. Tudo que está antes da seta, óxido de cálcio mais água, são denominados de reagentes, estão reagindo. A seta indica a transformação, e tudo que está depois da seta é denominada de produto, no caso o hidróxido de cálcio. Então, a seta ela tem um significado muito importante. Tudo que está antes da seta representa o reagente, está reagindo. Tudo que está após a seta está sendo formado, é chamado de produto. Então, a seta ela indica uma transformação. Então, nós sempre vamos olhar para a seta. Antes da seta, reagente. Após a seta, produto. Reações químicas. É o processo no qual um ou mais substâncias, que nós chamamos de reagentes, que são tudo aquilo que está antes da seta, se transforma em um ou mais substâncias novas, que nós chamamos de produto, tudo que está depois da seta. Estão presentes em todos os momentos de nossas vidas, ao nosso redor e no nosso organismo. Portanto, a manutenção da vida depende de uma série de reações químicas, certo? Então, as reações químicas estão sempre presentes em nossas vidas. Tudo que está antes da seta, nós vamos sempre chamar de reagente. Tudo que está após a seta, nós vamos chamar de produto. Leis ponderáveis. É a lei de conservação da massa. É a lei de Antônio Lavoisier. Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total do produto, certo? Então, nós vamos ver que a soma das massas dos reagentes vai ser igual à soma das massas dos produtos. Equações químicas. Nós temos aqui a representação gráfica, certo? Informando os aspectos qualitativos e quantitativos de uma reação química. Então, aqui neste exemplo aqui, nós temos o hidróxido de ferro, certo? Que é a formação do ferrugem. Então, observem bem aqui, ó. A seta está indicando uma transformação, uma reação. Então, tudo que está antes da seta nós chamamos de reagente. Tudo que está após a seta é chamado de produto. Os números também têm uma representação. Quando o número vem na frente do elemento químico, ele representa o coeficiente. Quando o número vem abaixo do elemento químico, depois do elemento químico, ele é chamado de índice, que é esse caso aqui, ó. Certo? Então, observem bem, ó. Quando o número vem na frente do elemento químico, certo? Ele é chamado de coeficiente. Quando o número vem na parte inferior do elemento químico, ele é chamado de índice. Qual a diferença do índice para o elemento químico? Simples. O coeficiente, ele pertence apenas, o coeficiente pertence a todos os elementos da reação. Então, se eu tenho o coeficiente 2 aqui, ó, ele pertence tanto ao ferro quanto ao oxigênio. Já o índice não, ele é individual. O índice pertence a cada elemento. Então, o índice do oxigênio é 3 e o índice do ferro é 2. Novamente, qual a diferença do índice para o coeficiente? O coeficiente pertence a todos os elementos da substância. Já o índice pertence a cada elemento, certo? Então, aqui, ó, o ferro, que é o Fe, o coeficiente dele é 4, o índice está subtendido que é 1. Então, quando for 1, nós não colocamos. Aqui, ó, o coeficiente é 3 e o índice é 2. Aqui na substância, o coeficiente da substância é 2, o índice do ferro é 2 e o índice do oxigênio é 3, certo? Então, segundo Lavoisier, que nós acabamos de ver, a soma da massa do reagente é igual à soma da massa do produto. Então, vamos verificar aqui, ó, o ferro, eu tenho quantos ferros no reagente? 4 vezes 1, aqui está subtendido, tem 1. 4 vezes 1, eu tenho 4 ferros. Vou olhar aqui para o ferro, eu multiplico. 2 vezes 2 dá 4. Eu também tenho 4 ferros. Então, a massa do reagente é igual à massa do produto.
Para o oxigênio, eu multiplico 3 vezes 2 dá 6. Eu tenho 6 oxigênio reagente. Aqui no produto, ó, eu pego 2 e multiplico pelo 3. Ó, 2 vezes 3 eu tenho 6. Então eu tenho 6 oxigênio aqui no produto. Então a soma da massa do reagente é igual à soma da massa do produto, segundo a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. Então qual a diferença do coeficiente para o índice? O coeficiente só pertence ao elemento, o coeficiente ele pertence a todos os elementos da substância. Já o índice é individual, ele pertence a cada elemento. Tranquilos? Classificação. Existem várias maneiras de classificar as reações químicas. O critério mais utilizado relaciona-se ao número de substâncias que reagem e o número de substâncias que são produzidas. Então, de acordo com a quantidade de reagentes e de acordo com a quantidade de produto, nós podemos classificar as reações químicas em síntese ou adição, análise ou decomposição, reações de simples troca ou deslocamento e reações de dupla troca. Então vamos classificar cada uma delas aqui, ó. A reação de síntese ou adição é quando temos 2 ou mais reagentes formando apenas um produto. Então toda vez que eu tiver 2 ou mais reagentes formando apenas um produto, eu tenho uma reação de síntese. Então eu tenho 2 reagentes ó, formando apenas um produto. Então aqui eu também tenho 2 reagentes formando apenas um produto. No magnésio reage com oxigênio, ó. Magnésio reage com oxigênio, produzindo óxido de magnésio. Então, toda vez que eu estiver somando 2 ou mais reagentes e saindo apenas um produto, nós temos uma reação de síntese ou adição. Quando for o contrário, que eu tiver apenas um reagente, certo? Formando 2 ou mais produtos, nós temos uma reação de análise ou decomposição. Então, a reação de análise ou decomposição, eu só tenho um reagente formando 2 ou mais produtos. É o contrário da síntese ou adição. Lá na síntese ou adição, eu tinha 2 ou mais reagentes formando um produto. Aqui não, é o contrário, eu só tenho um reagente, está se decompondo em 2 produtos. O exemplo, o aquecimento do óxido de mercúrio se decompõe produzindo mercúrio e oxigênio. Então está aqui, ó. Eu só tenho um reagente se decompondo em 2 produtos, certo? Reação de simples troca ou deslocamento. Quando é que ocorre? Quando uma substância simples reage com uma substância composta, produzindo uma nova substância simples e outra substância composta. Nós já estudamos substâncias simples e substâncias compostas. Quando é que a substância é simples? Quando ela é formada por apenas um elemento químico. Quando é que ela é composta? Quando ela é formada por 2 ou mais elementos químicos. Então aqui eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando outra substância simples e outra substância composta. Então, houve apenas uma simples troca. Ó. Aonde estava o X ficou o A, certo? Uma simples troca. Então, aqui nós temos outra reação de simples troca, ó, certo? Aonde está o H ficou ZN, o zinco. E o H ficou no lugar de ZN. Ó. Eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, que é reagente antes da seta, formando outra substância simples e outra substância composta. Então, a reação de simples troca é aquela que ocorre entre uma substância simples e uma substância composta, formando outra substância simples e outra substância composta. Reação de dupla troca. Aqui ocorre quando eu tenho 2 substâncias compostas reagindo entre si, formando 2 novas substâncias compostas. Ou seja, vai haver uma dupla troca. Eu tenho A mais B mais X, Y. Onde está o B ficou o Y, certo? E onde estava o Y ficou o B. Houve uma dupla troca. Troquei 2 elementos de posição. Então eu tenho 2 substâncias compostas reagindo entre si, formando 2 novas substâncias compostas. Então aqui no exemplo nós temos 2 substâncias compostas reagindo, formando 2 novas substâncias compostas. Tome bastante cuidado para não complicar a reação de simples troca com dupla troca. Lá na simples troca, eu tenho uma substância simples e uma substância composta, formando 2 novas substâncias, outra simples e outra composta. Aqui não, na dupla troca, as 2 substâncias são compostas, certo? Formando 2 novas substâncias compostas. E aqui nós temos um macetezinho para a gente aprender a memorizar quando é que ocorre cada uma das reações, certo? Vamos imaginar que nós estamos numa festa. Então, a reação de síntese ou adição. Ó.
eu tenho dois ou mais reagentes formando apenas um produto. Está ocorrendo uma adição aqui, ó, síntese ou adição. Então, nós vamos imaginar como se fosse dois casais. Um casal entrou separado na festa, certo? Rolou uma química entre eles e eles saíram juntos. Então, aqui, ó, síntese, rolou uma síntese entre o casal e eles saíram juntos, certo? Então, a reação é de síntese ou adição. Na reação de análise ou decomposição, só tem um reagente formando dois ou mais produtos. Então, novamente, vamos imaginar que foi um casal que entrou na festa. O casal entrou junto na festa, eles analisaram a situação, a análise, e saíram separados. Ocorreu uma decomposição do casal, certo? Então, entrou junto, saiu separado, análise ou decomposição. Reação de simples troca. Eu tenho uma substância composta e uma substância simples, formando outra substância composta e outra substância simples. Vamos imaginar também na festa. Entrou um casal e um rapaz ou uma moça solteiro, né? Na festa. O cara vacilou, a namorada resolveu trocar de parceiro, certo? Então ocorreu o quê? Uma simples troca. Entrou um casal e um solteiro. Durante a festa, a namorada ou o namorado resolveu trocar de parceiro, certo? Então saiu outro casal e o outro solteiro. Tranquilo? Na reação de dupla troca, vamos imaginar que na reação de dupla troca nós só temos substâncias compostas, formando substâncias compostas. Vamos imaginar que entraram dois casais, certo? Resolveram trocar de parceiro, os dois, ó. Então, A mais B ficou AD, estava CD ficou CB, certo? Então, ocorreu uma dupla troca. Então, meus guerreiros, é bem simples fazer a classificação das reações químicas, ó. Se tiver dois ou mais reagentes somando e formando apenas um produto, síntese ou adição. Se eu tiver só um reagente se decompondo em dois ou mais produtos, análise ou decomposição. Se eu tiver uma substância composta e uma simples, simples troca. Se eu tiver duas substâncias compostas saindo duas substâncias compostas, dupla troca. Vamos ver um exemplo bem simples aqui, ó. Dê o nome das reações de síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca, de acordo com os reagentes. Então, imaginamos aqui, ó, na letra A, eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. Formo outra substância composta e outra substância simples. Então, ocorreu uma reação de simples troca. Na letra B, eu tenho uma substância composta reagindo com outra substância composta, formando duas novas substâncias compostas, ó. Então, nós temos uma reação de dupla troca. Na letra C, eu tenho uma substância, certo? Só um reagente se decompondo em dois produtos, ó. Então, ocorreu uma análise ou decomposição, certo? Então, é uma reação de análise ou decomposição. Já na letra D, eu tenho dois reagentes, estão reagindo, formando apenas um produto, certo? Então, ocorreu uma síntese ou adição. Então, é bem simples fazer a classificação das reações químicas. Vocês vão sempre analisar reagente e produto, o que está antes e o que está depois da seta, certo? Se tiver dois ou mais reagentes formando apenas um produto, que é a letra D, simples troca. Se tiver só um reagente formando dois ou mais produtos, análise ou decomposição. Duas substâncias compostas formando duas novas substâncias compostas, dupla troca. Uma substância simples e uma substância composta, formando uma substância composta e outra simples, simples troca. Então, meus queridos, eu vou estar postando essa videoaula, certo, para vocês. Eu estou deixando aqui uma questão, aqui uma atividade para vocês estarem resolvendo. Essa atividade aqui vai constar lá na nossa atividade do Google Classroom, certo? Então, tenta assistir a videoaula, certo? E fazer a nossa atividade no Google Classroom. Um forte abraço e até a próxima, beleza?